E então, eu estou vendo algumas pessoas ali, outros amigos. Oi, Adriana, eu vi o prato da Adriana hoje, que lindo, né? Várias pessoas postaram seus pratos e foi muito interessante a experiência, né? É uma experiência nova. O princípio é comer a alimentação, a refeição mais substanciosa, mais completa, na primeira refeição, né? E você se sente mais nutrido. Mas aí você vai avaliando o desenvolvimento no seu corpo, entendeu? Para ver como que você vai desenvolvendo, tá? Hoje nós vamos falar, já que nós estamos falando de trocas de gosto, paladar, em relação ao nosso paladar, né? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre e o meu apetite, tá bom? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, como que anda o nosso apetite, tá bom? As outras palestras, né? Que as outras aulas que se você não viu ou algum amigo seu não viu, estão todas postadas no canal. Então está tendo bastante procura, as pessoas estão olhando. Então eu tenho ficado satisfeita vendo o resultado do nosso trabalho, tá bom? Para começar, nós vamos orar e ver um pouquinho. Eu estou falando de mudanças, eu estou falando de trocar a nossa alimentação, e a pergunta de hoje é: e aí, como é que fica o meu apetite? Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai de amor, graças te dou, Senhor, por mais esse dia de podermos partilhar, de estudarmos um pouco sobre o mecanismo do nosso corpo, como que funciona, como o Senhor tem nos nutrido. Nesse momento, Senhor, eu peço discernimento para cada que está ouvindo ou que irá ouvir, que possa, Senhor, compreender qual é o seu desejo para a vida deles e compreender a melhor maneira de cuidar do seu corpo. Só o Senhor sabe, Pai, o que cada um precisa, o nutriente que a pessoa precisa para que seu corpo fique equilibrado. Então, eu suplico para cada pessoa que ouvir essa mensagem, que ela receba a sabedoria do alto para cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso apetite. E o meu apetite? Em Saúde na Bíblia, nós veríamos em 2 Reis 5, de 13 a 14, entendendo que a cura de Deus é simples, mas não é fácil. Por quê? Nós precisamos fazer o quê? A história de 2 Reis 5, 13 a 14, trata, vamos ver aqui, mas não vamos ler tudo, só para contextualizar para vocês do que nós estamos falando, tá bom? 2 Reis 5, está a história de Naamã. De manhã nós vimos a história do rei Ezequias, hoje a história de Naamã, que no verso 13 e 14, chega os seus oficiais e diz: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Então, a reflexão que eu quero que nós façamos é em relação a essa pergunta desse soldado romano, que esse soldado, né, assírio, fez para Naamã, o seu líder militar. Ele diz: Naamã está ofendido porque ele esperava honras, né? Ele era um homem extremamente importante, e o profeta nem atende ele, vai lá e fala: se banha lá 7 vezes no rio, que você vai ficar curado da lepra. Ele já tinha pago muita fortuna, isso tudo quanto é curandeiro, ele não tinha mais esperança. Aí ele vai, o profeta fala, como uma coisa simples: vai lá e toma banho no rio 7 vezes, mergulha 7 vezes, você vai ficar bom. E ele ficou muito ofendido. E a pergunta desse sábio soldado nos faz refletir. Se acaso o profeta tivesse pedido algo simples, algo difícil, você não faria? Vamos ver que termo que ele usou aqui. Alguma coisa difícil mesmo. Alguma versão fala
palavra, mas a palavra difícil. Acaso o profeta tivesse pedido difícil, você não faria? Vamos pensar sobre isso, gente. Entendendo o quê? A cura de Deus é simples. Naamã acabou se convencendo e fez. E não foi simples? A cura de Deus é simples, mas não é fácil. Como Naamã, nós somos chamados a nos humilharmos e renunciarmos o nosso eu diante de Deus. Era isso que Deus pediu para Naamã, não foi? Aceitar pacificamente aquelas orientações que para Naamã era humilhante. Tomar banho no rio, naquele rio, era humilhante para um homem da posição dele. Então, vocês viram que a sabedoria de Deus parece loucura para os homens? Eu quero que nós pensemos nessa frase. Quando eu descobri essa frase, eu achei extremamente importante. Nós precisamos aprender, desaprender e reaprender. Amanhã de manhã, 6 horas da manhã, vai ser a nossa última aula, né, ao vivo. Vocês têm bastante aulas postadas no grupo que tem a ver com os nutrientes que vocês aí a semana que vem estudem. Quem quiser entrar no outro grupo de discussão, aí nós vamos fazendo perguntas. Eu postei o link do grupo Saúde Viva. Para quem quiser migrar para aquele grupo, aí nós ficamos trocando ideias, né, sobre as orientações que eu passei, mas é para vocês entenderem que precisamos aprender, mas não é só aprender, nós precisamos desaprender e reaprender. O processo educativo implica nesses 3 passos, entenderam? Então, vamos pensar sobre isso. Aí a pergunta já se tornou outra. Quem vai nos ensinar o que precisamos desaprender? Já pensaram sobre isso? Tem muitas coisas que nós precisamos desaprender. E quem vai nos ensinar o que precisamos desaprender? Pense sobre isso, é muito interessante. Que nós precisamos desaprender coisas que nós aprendemos e que não é o melhor. Quando você começa a ver que existe algo melhor daquilo que eu achava que era bom, entre o bom eu vou escolher o quê? A pessoa mais sábia escolhe o melhor, né? Entre bom, vamos escolher o melhor. Então, a ideia é o seguinte. Em Gênesis 2, 16 e 17, vamos ver Gênesis 2, 16 e 17. Aqui está bem simples. O Senhor deu ordem, né? De toda árvore do jardim comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas aí no verso 3, 4, quando a serpente fala com a mulher, a serpente diz o quê? É certo que não morrereis. Gente, pensa nessas 2 frases. Deus chega e diz, não come. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. A serpente está lá comendo daquela árvore que não deveria comer, e a serpente diz o seguinte, certamente afirma, você não vai morrer. Então, vamos pensar sobre isso. Quem que estava com a razão? O que Eva tinha? A Eva tinha alguns motivos de duvidar do que Deus falou. Isso é muito sério, porque às vezes nós temos uma crítica em relação a Eva, né? Porque todos nós herdamos a nossa primeira mãe, todos nós herdamos essa natureza caída, e aí tem um problema. Será que em algum momento nós também não estamos agindo dessa maneira? Olhando para aquele que Deus diz, não, e falando, não morre não, não morre não. Vamos pensar sobre isso. Filipenses 3. Vamos ler Filipenses 3. 18 e 19.
Vê que estamos falando de saúde, estamos falando de erva, do comer. Olha o que diz aqui em Filipenses 3, 18 e 19. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Olha que contexto ele está colocando. Aqui ele está falando de algumas pessoas, e Paulo está repreendendo, e ele está chorando, ele está triste com o que ele está fazendo. E olha o que ele diz. Digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Aqui ele está falando de heresias, de falsos profetas, que estão ali dentro da igreja, desviando o povo da doutrina verdadeira. Mas olha como eles são descritos. Cujo Deus é o ventre e que só se preocupam com coisas terrenas. O Deus é o ventre. O que é ser o Deus do ventre, né? Para completar, vamos ver 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19, também vai trazer a seguinte mensagem. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Na outra versão, eu peguei aqui outra Bíblia, mas na minha versão diz, a vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaram de vossos pais. Então, aqui traz que alguns têm o ventre como Deus e só se preocupam, pensam em coisas terrenas. E aqui diz que alguns têm uma vã maneira de viver que, por tradição, herdamos dos nossos pais. Deus do ventre, observe essa imagem. Essa imagem, esse conceito de Deus do ventre, não é um conceito único aqui da Bíblia, não. Na internet tem muita coisa, você vai ver sobre o Deus do ventre. O Deus é o ventre, né? Tradição e vã maneira de viver. Eu quero que vocês pensem nessas três palavras, frasezinhas, três composições de palavras. Deus é o ventre, tradição e vã maneira de viver. Será que muitas vezes nós ficamos assim, muito presos na tradição, sem questionar? Nossa, mas vai comer que hora isso, que hora aquilo? Será que assim é melhor? O que é isso? Eu nunca vi isso. Coisas tão simples. Mas quem disse que o café da manhã, aonde está escrito que o café da manhã é um pãozinho, né? Um copo de leite, uma margarina dentro, né? Uma coisinha assim. Nós temos uma composição de alimentos. Deus nos dá a orientação do que comer, mas não deixou determinado, deixou orientações do que comer. E práticas, horários rígidos, essas coisas. E deixou até algumas ideias de como juntar alguma composição de alimentos, né? Que seja melhor proveito para o nosso organismo. Mas aquilo que se come é tido de tradição cultural de país para país. Entendeu? E nós precisamos, às vezes, desaprender. Porque se estamos adoecendo por um estilo de vida prejudicial a nós, e se o estilo de vida envolve uma alimentação que não está sendo adequada, eu preciso fazer mudanças. Isso é óbvio. Entendeu? Mas eu estou preso à tradição. E aí fica doloroso, parece que mexer na alimentação da pessoa é quase tirar um braço dela. A pessoa fica muito mal, a maioria das pessoas. E eu sei que é difícil, eu também já enfrentei isso, entendeu? Mas e como que nós vamos lidar com esse desaprendizado? Aqui tem uma frase muito importante que diz que estamos cavando a sepultura com os próprios dentes.
Já pensou sobre isso? Cavando a sepultura com os próprios dentes. Sabe quem disse isso? Thomas Edison. Achou que era Ellen White, né? Ellen White também falou isso. Mas quem disse isso foi Thomas Edison, que viveu de 1847 a 1931. Thomas Edison não era profeta. E ele não sabia do que acontecia no ano 2021. E se ele vivesse agora, o que ele diria? E aí, essa frase é de uma nutricionista que eu peguei na internet, Andressa Bertoli, não sei quem é, eu só peguei a imagem, que diz: estamos cavando nossas sepulturas com os próprios dentes. E agora, Ellen White, manuscrito 53 de 1896, ela também diz: alguns estão cavando sua sepultura com seus próprios dentes. Então, gente, são várias pessoas em vários lugares, diferentes modos, dizendo essa verdade. Então, isso é algo que nós precisamos desaprender. Comida não é só uma questão cultural, não é só se sentir saciado, vai muito além, entendeu? Precisamos aprender. Por que será? Aí a reflexão de hoje vai ser: por que será que essa frase é tão presente? Estamos cavando a sepultura com os próprios dentes. Sabe por quê? Quem já viveu isso? Sabe que o alimento é prejudicial ao seu corpo. Ainda assim, não resiste. Como mariposa atraída pela luz. Quem já viveu isso? Presente? Sabe que o alimento é prejudicial ao seu corpo? Está claro, não tem mais dúvida sobre isso. Mas assim mesmo, diante dele, não resiste. Como mariposa é atraída para aquela luz. Por que isso acontece com a gente? Eu vou contar para você saber lidar. Por que a gente faz isso? Porque nós somos adultos conscientes, equilibrados, né? Defensores da justiça e dos direitos, seres éticos, né? Mas chega diante de um alimento, a gente pá. Vamos pensar sobre isso. Sabe qual é o motivo? Dopamina. A dopamina é o motivo pelo qual você come e faz coisas que não deveria. Talvez alguém já tenha ouvido falar sobre dopamina, mas hoje eu vou trazer uma reflexão sobre dopamina. Eu estou trazendo um texto, segundo o livro de Márcia Vidotto, que eu falei nas primeiras aulas. Hoje eu não tenho um aqui para mostrar para vocês, mas é o Saúde Nua e Crua. E o capítulo que ela fala sobre dopamina é muito, muito interessante. Então, estando aqui, ela diz assim, que a dopamina é uma substância química situada no cérebro, e ela está literalmente esperando que você coma algo saboroso para ser liberada, criando um pequeno festival. Vou colocar aqui embaixo. Eu não sei porque esse quadro está aqui, eu estou tentando tirar ele e não consigo, mas tudo bem. Só um minutinho, desculpa. Vamos deixar ele aqui, discretinho aí. Não sai daí, padrinho. Está atrapalhando a gente, né? Na verdade, Dr. Neil, ele explica o seguinte, que a dopamina, pense sobre a dopamina, né? Deixa eu mostrar para vocês primeiro, para vocês entenderem. Senão, às vezes, não fica claro. A dopamina foi criada por Deus. É algo extremamente bom para a nossa saúde. Por quê? Porque é um mecanismo que vai nos dar prazer em comer e vai nos levar a comer de novo.
Porque quando você come, a dopamina é liberada no cérebro, e sabe aquela sensação boa, gostosa, né? Aquela sensação prazerosa de que eu estou comendo? Isso é uma liberação de dopamina. E foi Deus que criou. A dopamina em si, esse hormônio no nosso cérebro, essa substância química, é benéfica à nossa saúde, tá bom? É benéfica ao nosso corpo, Deus fez, é muito bom. No entanto, o Dr. Neil Barnard, ele explica uma coisa, que dentro do nosso cérebro está sendo travada uma guerra. E essa arma é a dopamina, sabe por quê? Porque essa arma usada chama-se, ela é suficientemente poderosa para matar seu desejo de ser saudável. E se ela não for bem direcionada, pode acabar matando você. Nesse sentido, ela é uma arma, porque se ela não for bem direcionada, ela pode acabar matando você. Porque é esse desejo de comer, é essa liberação de dopamina. Meu filho, a gente já acostumou. Quando ele diante de uma coisa, eu falo, você não quer comer mais, é só a dopamina. Sabe, você acaba de comer, já está satisfeito, ai, aquela vontade de comer um doce, de comer algo, porque seu cérebro acostumou e está pedindo mais dopamina, mais dopamina. Aí é o princípio, de modo bem simplificado, é claro, mas é o mesmo processo do vício em substâncias tóxicas. Diz que açúcar cria o mesmo processo, entendeu? Açúcar é uma arma poderosa, acho que já vamos falar sobre isso, tá bom? Então, existe uma dupla de neurotransmissores no nosso organismo, só para você entender. A dopamina é liberada do seu cérebro quando você está comendo. E logo depois que começa a digestão, vem a endorfina, que causa um relaxamento também prazeroso. Não é gostoso aquela sensação? Você acaba de comer, ai, que gostoso, dá vontade de encostar, ficar assim. É a endorfina, tá bom? E aí, um período duradouro de felicidade e bem-estar, que nós chamamos, é outro neuroquímico, a serotonina, são um dos mais conhecidos, né? Que não está relacionado diretamente à dopamina. Então, o que acontece? Por que eu valorizo tanto o ato de comer? Por que está sendo hoje cada vez mais complicado as pessoas compulsivas a comer? Sabe um dos problemas? É a questão da falta da serotonina. Nesse momento, eu estou aqui, sabendo que tem várias pessoas ali comendo, e eu não estou desesperada. Então, eu não vou comer. Por quê? Eu estou bem. A produção de serotonina, quando você não tem serotonina, você está uma pessoa insatisfeita. Então, o seu cérebro transfere os seus sentimentos de bem-estar, prazer para os momentos da comida, e exigindo uma quantidade maior de dopamina. Vamos ver? Quando você maltrata seu corpo, como? Com alimentos não saudáveis, poucas horas de sono, falta de exercício físico, uso de drogas. O que acontece? A sua felicidade duradoura fica comprometida. A sua felicidade duradoura fica comprometida. E isso é uma coisa muito séria, né? A sua felicidade duradoura fica comprometida. Então, muitas vezes, se nós estamos fazendo isso que está dizendo aqui, às vezes eu estou chateado, deprimido, simplesmente porque eu não tenho a produção de serotonina. E aí o que acontece? Já sabemos, falamos ontem, que Satanás foi bem sucedido, essa é uma parte da palestra de ontem, né? Que de desviar o mundo, transformando as bênçãos que Deus nos deu em maldição. Então, ele tomou a fruta da vide e outros alimentos e converteu em veneno. Gente, os alimentos industrializados, lembre, descasque, não tire da embalagem. Entendeu? Os alimentos industrializados, eles são muito mais, se aproximam muito mais de drogas do que de comida.
Ele não é pensado para a nossa saúde, é pensado para viciar. Você pensa que a indústria não sabe sobre a dopamina. Então, o mais forte poder que Satanás exerceu sobre as pessoas é pelo apetite. Precisamos pensar sobre isso. Satanás está tentando estimular, é uma briga entre o bem e o mal. Então, gente, dopamina, ela é um centro de recompensa que foi sequestrado. Pense sobre isso. Dopamina é um centro de recompensa que Deus nos deu. Isso é muito bom, é maravilhoso. Deus quer que a gente tenha prazer ao comer. Só que quando a gente come uma maçã ou uma laranja, a quantidade de dopamina é bem modesta. Agora, os alimentos processados são fabricados de forma a aumentar tal liberação desse produto. Então, esses produtos estão cada vez menos parecidos com comida e mais parecidos com drogas. Porque os produtos que são colocados no alimento industrializado é para liberar maior quantidade de dopamina. Se você cria um bebê, uma criancinha com alimento já papinho industrializado, suquinho industrializado, você começa a dar esses alimentos, você está destruindo o paladar dessa criança, já viciando a criança, enche de açúcar o alimento dele. Compra as bolachas, coisas recheadas, industrializadas, essas coisas, gente, é séria, não é uma coisa simples. Então, esse alimento é pensado para viciar. Eu vou mandar um link para vocês de um vídeo que se chama, se alguém quiser procurar, o vídeo se chama Muito Além do Peso. É um documentário de uma ONG brasileira com crianças de diferentes lugares do Brasil. E você vai ver do que eu estou falando. Ali aparece uma mãe que era funcionária de marketing do McDonald's e ela disse que ela se sentia, sabe como? Um traficante de drogas que tem um filho viciado. Porque a filha dela estava viciada, ia para lá porque queria o brinquedinho, estava viciada no lanche. Então, algo muito sério. Então, pensa sobre isso, entendeu? Que uma maçã, o que é resgatar o paladar que eu estou falando? É esse prazer de você olhar, gente, olha para um prato, isso não é demagogia, tá? Isso é sério. Eu olho para um prato de salada, como eu postei hoje no grupo, eu salivo. Eu olho para um pé de tomate, com tomatinho vermelho, eu quero pegar e comer ali na hora. E eu não tenho nenhum interesse, graças a Deus, superei nas coisas que estão no produto lá, mas é uma luta, entendeu? Eu como algo, eu sinto, meu corpo identifica um produto químico. Eu não me sinto bem. Quando eu mastigo, se eu mastigo dentro de mastigar uma bolacha, por mais dito integral e com pão industrializado, meu corpo parece que está sentindo que tem algum químico ali. Então, o nosso corpo, quando ele é bem... depois que ele se educar, você vai ver que cada vez mais você gosta das coisas que Deus fez. Que esse é original, isso é original, né? Não é essas coisas industrializadas. Agora, o que acontece? A anatomia do apetite. Esse ciclo é chamado de ciclo vicioso. Isso é muito sério. Comemos açúcar e gostamos. Ativa o centro de prazer, vem a dopamina. Se remete ao vício. Os níveis de açúcar disparam, tem uma grande quantidade de insulina, depois dá uma queda, e aí eu tenho um novo consumo de açúcar, eu tenho um prazer temporário, eu tenho uma queda e uma depressão, uma queda rápida do nível de açúcar, provoca, então, um aumento maior de comer doces. Esse é o vício. Eu posso dizer para vocês, porque um dia, há uns 15 anos atrás, acho que mais, 20 anos, eu me dei conta que eu era viciada em açúcar. Não esses docinhos comprados, não. Doces feitos em casa, né, supostamente saudáveis, com açúcar demerara, mas eu tinha necessidade. Eu acabava de comer, eu tinha alimento salgado, eu tinha que comer doce, eu tinha que comer doce. No meio do dia eu queria comer doce, isso me levava a comer fora de hora. E eu vi que eu estava com esse momento aqui. Desejo de doce, e mais doce.
Então, os níveis de açúcar disparam e a insulina provoca, então, um aumento imediato de gordura. E componente de açúcar gera um ciclo vicioso. Então, eu como, eu me sinto deprimido, quando eu como açúcar eu fico bem, eu quero mais a coisa com açúcar, aí é o sorvete, a bolacha, o biscoito, os docinhos, são os chocolates, e eu vou com esse corpo, meu corpo começa a se sentir doente, fadigado, eu sinto dores de cabeça, enxaqueca, problemas gastrointestinais, e aí eu estou agora dependente de uma alimentação emocional. Eu estou gordo, dependente, eu fico com uma baixa autoestima, eu começo a ficar envergonhado, me isolar e ter alterações de humor. E sabe o que esses especialistas dizem? São doutores Leslie e Goldhammer. Estão citados na bibliografia do livro da Márcia Vidotto. E diz o seguinte: deixar o mau hábito já é uma tarefa difícil. Mas libertar-se do círculo vicioso do prazer pode ser o maior desafio de sua vida. Então, hoje eu estou chamando você para viver esse momento extremamente importante de encarar. Vocês gostam de desafio? Encarar o maior desafio da sua vida. Se libertar do círculo vicioso do prazer, tá bom? Esse é um desafio muito bom, porque todos podemos ser vencedores. Não é um único vencedor aqui. Todo que topar o desafio pode ser vencedor. Então, existe, nesse momento, gente, eu vou falar de novo, já falei quando eu falei do detox, vai existir um momento da síndrome de abstinência. Existe também um vídeo, um filme feito nos Estados Unidos, de um rapaz que faz uma experiência de ficar um mês sem açúcar. Tem um outro que come lanche do McDonald's, mas esse de um mês sem açúcar, eu acho que só está em inglês, eu não sei se eu baixei ele. Mas o rapaz, ele não consegue ver como que tudo que ele come tem açúcar, como que ele fica irritado nos primeiros dias que ele não come açúcar, para você entender que tem uma síndrome de abstinência. São sintomas comuns, dor de cabeça, náuseas, fadiga, ansiedade. Isso acontece por quê? Porque o corpo está tentando manter a continuidade de ingestão de substâncias nocivas. Você consegue entender? O seu corpo, isso é como se lida com cigarro, com a bebida alcoólica, com outras drogas. O corpo tenta manter aquela ingestão daquela substância nociva e você tem síndrome de abstinência. Mas isso passa muito rápido, gente. A síndrome de abstinência é uma coisa que vai passar, algo que não dura tanto, vai passar muito rápido. Então, a pergunta de novo. Agora vocês entenderam sobre a dopamina. Vocês viram, se quiserem aprofundar sobre o assunto, tem muito material na internet. Se você entrar no Google acadêmico, né? Ou no Cielo, você vai ver que tem literatura científica falando sobre isso. Mas o livro da Márcia Vidotto é um livro científico, Márcia Vidotto é uma doutora no assunto, e ela traz para a gente isso, que aqui está respondido para você. Por que comemos certos alimentos, mesmo sabendo que eles não são saudáveis? Sabe por quê? Porque eles dão um banho de dopamina no nosso cérebro. E aí o cérebro faz festinha, e nós ficamos bem felizes e queremos comer mais. Estamos entendendo? Então, oi, Edna! Estou reconhecendo o seu rosto. Muito bom, grande amiga. Então, vai acontecer um banho de dopamina no seu cérebro. E por isso é que nós comemos. É por isso que a gente come. Então, agora nós já aprendemos e podemos reaprender os nossos hábitos, entendeu? E a pergunta que me vem é: e agora, José? Quem se lembra dessa poesia, né? E agora, José?
Agora a festa acabou, agora você já sabe por que você faz isso. Como você vai proceder daqui para frente é a pergunta que eu faço. E agora, José? Então, a dica é, pensemos no assunto. Estabeleça regras pessoais rígidas e simplesmente deixe de consumir um produto não saudável. Entendeu? Eu sei que uma ruptura total de todos os produtos, quem usa muito, pode ser muito drástico. Eu aconselho essa atitude. E é perfeitamente possível de superar. Mas se você não tiver coragem, faça escolha uma ou duas coisas por vez, mas rompa drasticamente com aquilo. Entendeu? Isso, por exemplo, se você vai escolher o café. Não, eu não vou beber mais café e não vou comer mais esse pãozinho branco. Mas eu vou continuar com as outras coisas. Então, você não come mais pão branco e pronto. Toda vez que der vontade, você fala, isso não me pertence mais. Eu vou superar. Aí, quando você fica bem, passa uns dias, você pega e escolhe. Agora eu vou deixar isso e aquilo. O importante não é só deixar. O importante é aqui vou colocar, né? É isso que nós estamos trabalhando toda essa semana. O que eu vou colocar no lugar? Entendeu? Isso também é muito importante. O que eu vou colocar no lugar? Então, para isso, sabemos que temos ajuda. Eu já falei para vocês que nós estamos falando sempre sobre o ponto de vista cristão, do estilo de vida adventista, e sabemos que nós não estamos só nessa luta. Então, é sempre dito para ter uma motivação para você deixar algumas coisas que estão te fazendo mal. Saúde é motivação, um corpo mais saudável é motivação, um corpo mais bonito é motivação, diminuir o peso, superar uma doença crônica. Todas essas coisas são motivações dignas. Mas eu aconselho você a buscar encontro a forte motivação. Qual é a forte motivação, gente? Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa aí. Jesus Cristo, ele é nosso Criador e o nosso mantenedor. E ele criou o nosso corpo para ser o templo do Espírito Santo, o templo da morada de Deus. E ele não nos deixa só, ele sabe da nossa luta, ele sabe das nossas dificuldades. Então, eu posso responder com Cristo qual é a minha motivação? Tudo posso naquele que me fortalece. Se tudo eu posso, então eu posso me libertar desse ciclo do prazer. Eu posso me libertar desse sequestro. Eu posso libertar a minha dopamina do sequestro da indústria. E aí eu não vou ser mais uma ferramenta manipulada pela indústria. A indústria não vai mais ditar o que eu como. Quem vai dizer o que eu como é meu Criador. Ele fez esse mecanismo complexo. Então, ele que sabe o que é melhor. E eu posso pegar o meu manual. Quem gosta de manual? Geralmente os homens gostam mais que as mulheres, né? Os homens gostam de manuais, né? Quem tem um carro já não vai conhecer todo o seu manual do carro novo, né? Um aparelho eletrônico, nós gostamos de manuais, né? Mas e qual é o manual do funcionamento do nosso corpo? Você conhece? O que é mais importante? O seu corpo ou o seu carro? Mas a gente não dá combustível errado para o carro, tá? Quem compra um carro bem caro, movido a gasolina, e depois coloca diesel que está mais barato? Não fazemos isso, fazemos? Mas qual é o combustível certo para o nosso corpo? O que dita isso?
a vã maneira de viver que por tradição herdamos dos nossos pais. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo hoje e sobre a dopamina, né? Essa aula de dopamina. E digo o seguinte para vocês, isso é uma boa notícia. Nós precisamos aprender, desaprender e reaprender. E quem vai nos ensinar aquilo que precisamos reaprender? Nós precisamos buscar o que nós devemos desaprender e aprender novamente. E o resultado, gente, é fantástico. Por quê? Você vai encontrar prazer em comer os alimentos naturais, com a dopamina na medida certa. Os primeiros dias podem ser difíceis, gente. Mas é muito pouco tempo para tanto benefício. Mas os seus gostos serão reprogramados. E o seu paladar vai ser reeducado. Então, gente, siga em frente. Como essa menininha, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Abandone a partir de hoje seus vícios alimentares, pois a sua saúde ideal está aqui. Bom? Esses textos que falam diretamente de dopamina, eu peguei do livro da Márcia Vidotto, Saúde Nua e Crua, na página 44, tá bom? Se vocês quiserem ir à fonte e estudar mais sobre esse assunto, é algo revelador para a nossa saúde, tá bom? Então, vamos tirar agora aqui. Ó, eu não entendo porque isso aqui. Oi, gente. Eu estou aqui com a minha pouca iluminação na casa da minha amiga. Eu estou grata por vocês que estão aqui assistindo, né, essa aula. Vou avisar para vocês que ela vai ficar gravada, para vocês assistirem depois. E todas essas orientações nós vamos fechar amanhã cedo, 6 horas da manhã, para quem está entrando de manhã. Tem um bom grupo que entra de manhã, e sim, daqui a pouquinho. Fica aqui. Tem um bom grupo que entra de manhã, que não está podendo entrar à tarde, né? Então, estou muito alegre, muitas pessoas estão postando no grupo, né? Estão tendo iniciativa de fazer algumas mudanças, e eu espero que, de coração, que isso seja um diferencial na sua vida para o melhor, tá bom? Então, vamos orar para encerrar, né, essa aula. Eu sei que a Edna entrou agora. Edna, você ainda está aí? Ela fechou a câmera? Tô. Você gostaria de fazer oração para terminar? Faço sim. Tá. Pode orar. Pode começar? Se você quiser abrir a câmera, seja à vontade. Tá. Oi. Oremos. Senhor nosso Deus, que habita nas alturas dos céus, estamos agradecidos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos, ó Deus, ouvirmos essas mensagens de renovação para o bem-estar da nossa vida e da nossa saúde. De uma forma especial, eu te agradeço pela Inês estar com a disposição de poder estar prestando serviço, Senhor, voluntário, e que de alguma forma eu possa abençoá-la e honrá-la naquilo que ela necessita. E assim seja com cada um de nós também, possamos fazer bom proveito desses ensinamentos, dessas instruções que ela está passando para nós. Perdoa as nossas iniquidades, sabemos, ó Deus, que nós somos merecedores, mas tudo te agradecemos pelas tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Quem quiser abrir a câmera. Obrigada. Obrigada.